Preços altíssimos, crédito farto e a discrepância entre o valor do aluguel e o preço do imóvel são alguns dos fatores que os especialistas usam para explicar a existência de uma bolha imobiliária no Brasil. Por outro lado, quem defende que a tal bolha ainda está longe do país, argumenta que a demanda por imóveis é tão forte aqui que é capaz de sustentar os preços por um bom tempo. Para saber se o Brasil vive uma bolha imobiliária ou não, eu converso agora com o professor de finanças da FGV, Samidana, e o professor de administração da ISPM, Paulo Roberto de Faria. Eu vou começar perguntando para o professor Samidana qual é a principal evidência de que existe uma bolha imobiliária no Brasil nesse momento. Bom, a principal evidência é o fator aluguel contra aplicações financeiras. Vou explicar. Quando você faz uma aplicação financeira, por mais baixa que seja, que seria a poupança, é um investimento seguro, com risco praticamente zero, e ela te dá 0,5% de retorno, mais uma variação da TR. 0,5% pode ser um número para a gente trabalhar. Quando a gente compara o valor de aluguel com o valor do imóvel, a gente percebe que não chega a isso. Ou seja, é mais interessante para a pessoa deixar o dinheiro rendendo numa aplicação como a poupança e pagar o aluguel, e para aqueles que investem também. Ou seja, para as pessoas que pretendem morar no imóvel, é melhor alugar, e como investimento perto da poupança. Como a gente acessa esse valor? Vamos dar um exemplo de fácil conta. Hoje, na região central de São Paulo, os imóveis atingem R$10 mil o metro quadrado. Se eu pegar um imóvel de 100 metros quadrados, razoavelmente pequeno, ele custa R$100 mil. Isso sem contar escritura, que é 6%, sem contar, se você for alugar para alguém, para um terceiro, você vai pagar uma corretagem, sem contar que o imóvel vem no contrapiso, então também tem mais um investimento. Mas vamos trabalhar com R$10 mil vezes 100 metros quadrados, que dá R$1 milhão. Muito bem. Esse imóvel deveria ter um aluguel de pelo menos R$5 mil. Na verdade, deveria ser maior, porque o imóvel tem um risco muito maior do que o investimento na poupança, e a poupança não é 0,5%, é 0,5% mais TR. Mas esse valor de 0,5% resulta em R$5 mil. As pesquisas de mercado mostram que você não consegue alugar, os proprietários não conseguem alugar por R$5 mil, estou falando de imóveis residenciais, e eles conseguem alugar por muito menos. Então, isso é o primeiro indício de bolsa. Claro que tem outros aspectos que podem ser trabalhados. Então, essa bolha imobiliária fica muito evidente quando a gente faz essa comparação direta. Professor Paulo, você discorda da existência dessa bolha. Por quê? Eu discordo da existência dessa bolha porque teve sim um acréscimo, uma valorização dos imóveis, dos terrenos, durante os últimos anos. Isso é inegável. Porém, o que nós estamos passando no momento é um processo muito claro de aumento da demanda que aconteceu especialmente nos últimos 15 anos. Na década de 80, na década de 90, em função da instabilidade econômica, financeira do país, quase muito pouco foi desenvolvido, foi implementado em termos de novos imóveis. A indústria da construção civil mesmo, ela foi muito penalizada. E o que nós vimos nos últimos 15 anos, depois da implementação do Plano Real? Uma melhoria expressiva na economia do país, um aumento de renda da população, uma estabilidade com a possibilidade de financiamentos de mais longo prazo, com menor taxas de juros, então mais prazo, menor taxa de juros, um investimento do governo mesmo em função de viabilizar que as camadas mais simples da sociedade pudessem ter acesso ao primeiro imóvel, com Minha Casa Minha Vida. Ou seja, nós estamos percebendo neste momento os resultados de uma mudança expressiva na sociedade brasileira, mais estruturada, com melhor situação financeira, melhor situação econômica e melhor situação também de regulamentação do próprio setor, que viabilizou sim o financiamento a longo prazo dos imóveis. Ou seja, hoje as pessoas podem sim comprar, existe mais acesso. É óbvio que tem a questão da renda, isso é inegável, mas teve um choque de demanda que teve uma influência sim nos preços. E em um primeiro momento, esse choque
o setor imobiliário não é muito rápido para se responder, ou seja, as faculdades de engenharia, de arquitetura, que não preparavam profissionais, por exemplo, há muito tempo, nas décadas de 80 e 90, no primeiro momento elas não estavam estruturadas para oferecer essa mão de obra especializada para poder trabalhar no setor. Então, teve um choque e o preço já teve essa valorização. A partir de agora, a nossa tendência claramente é entrar num processo de mais normalidade. Mas a não existência da bolha é porque teve um deslocamento muito claro na curva de demanda. Sami, por quanto tempo mais você acredita que esse processo de discrepância entre o valor do aluguel e o preço do imóvel deve continuar? A gente tem vários casos no mundo. A gente teve um problema nos Estados Unidos, tem problemas graves na Europa e problemas na China. Claro que cada país tem suas particularidades, suas idiosincrasias, especialmente porque as taxas de juros, a poupança nesses países, não atingem as taxas que a gente atinge. Mas é interessante notar que em todos esses países, antes da bolha romper, houve um boom do crédito, que é justamente o que temos no Brasil agora, por conta de um acesso maior. Acredito que, com a situação financeira da Europa, é possível que o Brasil tenha graves problemas no ano que vem, por conta do crédito que vem do exterior. Esses financiamentos promovidos pelos bancos, destinados ao setor imobiliário, eles são majoritariamente captados em dinheiro lá fora, ou seja, mercados americanos e mais europeus. Se a Europa entrar em crise, vai ter um enxugamento do crédito e aí a gente vai sentir aqui a falta de recursos. Isso pode desaquecer a economia brasileira e, por conseguinte, quebrar essa bolha. Mas no mais tardar, eu acho que é até a Copa do Mundo, porque existe uma expectativa brasileira de um milagre que vai acontecer na Copa do Mundo, em que teremos todos os nossos problemas resolvidos de transporte, de educação, de saúde. Então, eu acho que é uma linha importante para pensarmos. Continue conosco, porque no próximo bloco você vai saber mais sobre o processo de valorização dos imóveis no Brasil.